Eu falei aqui na sua apresentação e você falou um pouco, né, sobre os 80 dias presos. Qual que é se dá para falar de uma lição, um aprendizado, alguma coisa, o que que mudou em você com tudo isso que aconteceu com você, com os 80 dias preso, o ano de medidas cautelares, enfim, qual foi a grande mudança que isso trouxe na sua vida pessoal e profissional? Cara, assim, traz muita mudança, muitas, né? Você começa a ver tudo de forma diferente, né? Desde das pessoas, né? Aquelas pessoas que você julgavam ser boas, você vê de forma diferente, você vê que não são tão boas assim, né? A maioria das pessoas se afastam de você, eles não querem nem saber se está certo, se está errado, se você é culpado ou não, mas se colocam uma pecha em você e você passa a ser um leproso. Ninguém quer se aproximar, ninguém quer ligar o nome dele ao seu, né? Então, e você descobre nesse momento quem realmente era seu amigo, quem realmente estava com você, tá com você para qualquer problema. Principalmente as pessoas que sabem que aquilo está errado. E aí, uma mágoa que talvez hoje eu não tenha, não que eu não tenha, que ela tenha. Eu procuro hoje não nutrir mágoas, sabe? Até pela minha história, depois de tudo que aconteceu, tudo que a gente conversou aqui, né? Minha nova forma de ver o mundo. Mas os meus sócios na JK Capital, eles sabiam, até porque a gente tinha assessorado a empresa junto antes de eu virar presidente dela. Então eles sabiam. Só dá um contexto para quem não sabe o que aconteceu dessa empresa e o que levou à prisão. Ah, tá. Deixa eu contar, tentar. Não sei se a gente tem tempo, tentar resumir. É, Não, assim, tempo a gente tem aqui, eu estou mais tá. na sua agenda mesmo. Na realidade, assim, depois que eu. Foi até um pouquinho antes de eu. No mesmo momento, eu era diretor financeiro do Clube de Golfe de Brasília. E lá tinha um conselheiro que era o dono de uma empresa que fazia o registro eletrônico dos contratos de financiamento de automóveis. Uhum. Tá? Só existia a empresa dele e uma empresa que foi comprada pela CETIP, Sim. que era a GRV, de Gravames, que era o dono, era o Carlos Montenegro, que era o dono do Ibope. Uhum. A CETIP tinha comprado essa empresa para passar a fazer serviço, eles tinham 67% do mercado. E aí logo compraram essa empresa, procuraram essa empresa, desse conselheiro do Clube de Golfe, que fazia o mesmo serviço, mas infinitamente menor, tinha nem 10% do mercado, era dele. E aí quando procurou, esse conselheiro me procurou, como eu era diretor financeiro do Clube de Golfe de Brasília, e era a primeira gestão profissional do clube. Uhum. Vocês sabem que clube esportivo, assim, os caras, é porque é voluntário, você não ganha nada. Então vai o sócio lá, não entende nada. E aí nessa gestão eles tinham decidido tornar uma gestão profissional e me chamaram para ser o diretor financeiro. Eu fui, a gente fez uma excelente gestão, saneamos todo o clube, inclusive depois com capacidade de investimento, trocamos toda a irrigação. Uma irrigação no campo de golfe é uma coisa astronômica de cara, né? E a gente conseguiu fazer tudo com recursos próprios. Então eu fiquei meio que reconhecido ali como um bom gestor financeiro. E aí esse conselheiro me procurou e falou assim, ó, tem uma empresa, ele não entendia nada de mercado financeiro, obviamente eu era do mercado, eu sabia quem era a CETIP, né? Uhum. Ele falou, tem uma empresa aí querendo comprar a gente, comprou e queria me contratar. Eu não aceitei a contratação e indiquei um amigo aqui em São Paulo, que era o Rodrigo Pazin, que tem inclusive um livro sobre fusões e aquisições também. O Rodrigo era o dono de uma boutique de M&A aqui. E aí perguntei se ele queria, na época eu fazia muita coisa, além de tudo que eu falei que eu fazia para o senhor, eu ainda era diretor do Clube de Golfe de Brasília. E aí eu falei, não quero pegar agora tal, e o Rodrigo pegou. Só que aí, quando ele mandou lá para uma reunião, ele mandou um analista dele. Era um menino novo, devia ter uns 24, 25 anos. Aí mandou, a gente foi, eu gostei do menino, do trabalho que ele tinha feito. Acabou que a gente fez algumas reuniões com a CETIP e o negócio não deu certo. A operação não foi para frente. E aí passou um tempo, a gente já tinha deixado esse mandato, aí ele pegou e falou assim, não, mas eu queria que vocês continuassem me assessorando. Porque quando você faz um processo de M&A, você meio que tira um raio-x da empresa. Uhum. Então, gera uma série de relatórios, de laudos, que para quem não é do mercado, assim, olha aquilo, principalmente se a empresa for muito amadora, eles ficam impressionados, né, com o nível de detalhe do trabalho e tal. E ele falou, não, eu queria que vocês continuassem assessorando e tal, pelo menos me dando consultoria, e a gente ficou. E aí, como já estava mais calmo, eu decidi, esse menino que foi esse analista que fez, ele encontrou com outro
amigo dele, que tinha mais ou menos a mesma idade, estava voltando de Londres. Eles tinham trabalhado com M&A em Londres. Logo que eles se formaram, eles são da FEA USP aqui, tinha se formado e foi para lá e voltaram. Esse amigo dele falou assim, cara, vamos abrir uma boutique e vamos chamar o Cobori para ser nosso sócio. Foi meio que simultâneo, assim. Eles falaram meio que quase junto comigo ali, né? Eles chamaram para almoçar e tal. E ele falou, Cobori, só que a gente precisa de você. Na época eu já tinha 40 e tantos anos, já tinha alguns cabelos grisalhos. Porque a gente tá aí, a gente é novinho, tem 25 anos, né? Ninguém vai levar a gente a sério. Se a gente, né, sentar na frente do cliente, a gente precisa ir dos seus cabelos grisalhos aí pra gente tocar o negócio junto. E a gente abriu a JK Capital. Foi eu, esse Luiz e o Fernando. A gente abriu a JK Capital e começamos, como toda a história, numa salinha, não cabia nem nós três ali, no prédio da Marisa, do lado do Trianon ali. Depois a gente passou pro Paulista Corporate ali na frente, que é do lado do Máximo. Depois a gente foi para 9 de julho. Hoje a empresa tem quase um andar inteiro aqui no cruzamento da Juscelino com a Brigadeiro Faria Lima. Aquele prédio do Safra ali, Sim. frente ao Bradesco. E aí a gente começou a empresa do zero e começamos a tocar tal. E aí a gente passou a assessorar essa empresa. Aí uma outra empresa do Rio, que era assessorada, dos judeus lá, era até assessorado pela G5 Evercore, tentou comprar, a gente tentou fazer operação, também não deu certo, e a gente continuou assessorando. Eu falei, ó, esse negócio não vai muito para frente, porque ele tem um negócio sensível. Todas as empresas, assim como a empresa que a CETIP comprou, obviamente tem contratos com o Detran de todos os estados. Porque quando você vai mandar a alienação fiduciária, é o Detran que faz aquele gravame nos documentos, né? É o que a empresa fazia, esse registro eletrônico desses financiamentos de automóveis. Uhum. E aí, passou um tempo, o negócio não foi, ele falou assim, ó, queria que você fizesse uma auditoria na minha empresa. O dono da empresa falou. Eu falei, não, a gente não é o nosso negócio e tal. Não, mas faz, insistiu, eu fiz com minha outra empresa. Eu tinha uma outra empresa de treinamento, que era até a que eu utilizava para dar aula no IBMEC. Eu falei, não, vou fazer uma auditoria então. Fizemos uma auditoria, entreguei o laudo para ele. E no laudo lá, o básico de qualquer empresa, laudo sério de auditoria para empresa profissional, né? Aí, ó, você tem que mudar a governança, né? Eles tinham algum tipo de participação na gestão, você tem que mudar a governança, tem que profissionalizar a empresa. Todo o beabá ali tem que se livrar desses contratos aqui meio obscuros, que eu sabia o que era, mas... Né? E aí ele pegou e, não, tudo bem e tal, mas eu queria que você fosse o presidente, né, da empresa. E eu já tinha feito todo no laudo, quando ele pediu para a gente orientar, eu consultei a Michael Page, que contrata executivos, né, a maior... Já tinha dado todo o direcionamento, o preço dos executivos, já tinha dado para ele. Contratei o BMA, que é o escritório que assessora o Jorge Paulo Lema, para fazer a governança corporativa da empresa. Na parte de risco criminal, eu tinha ido aqui no Pinheiro Neto, e o Pinheiro Neto orientou a contratar uma empresa, como essa empresa sede em Brasília, uma empresa de Brasília. Eu fui lá no escritório do Cacá e conversei, não contratei o Cacá, mas conversei com o sócio dele. Depois eu contratei um outro escritório, né? Que o Cacá é o advogado mais conhecido nessa área, né, no Brasil. Ou seja, eu peguei a nata ali e orientei. Ele falou, como consultor, você pode tocar isso aí, fazer tudo isso aí, mas eu queria que você fosse o presidente da empresa. Eu falei, não tem tempo, né? Eu tinha minha boutique de M&A, tinha minhas startups, dava aula. Eu falei, não tem tempo. Aí ele insistiu. Depois lá do, sei lá, terceiro almoço, ele falou, ó, pode ser o presidente da empresa, você não precisa nem vir na empresa. Você pode vir de vez em quando, mas eu quero que você coordene, você estruture toda a diretoria e tal. Aí, tamanha insistência, dentro dessas condições, eu falei, mas você sabe que eu carta branca, né? Dentro até do que eu te propus aqui da governança. Não, tudo. Aí ele topou tudo que eu fiz, aí peguei o relatório da Michael Page e o meu salário é aqui, o teto máximo aqui que está no relatório da Michael Page. Não, aí ele topou tudo, aí eu aceitei, entrei e me cerquei de todos os cuidados, né? Porque eles tinham esses contratos, digamos assim, politicamente expostos, que eram com os Detrans. Aí fui no escritório de advocacia, ele me orientou tudo que eu tinha que fazer, então o governo estava sendo trocado exatamente em 2015. Então fechou o ano de 2014, 2015 eu entrei na empresa. E aí já com a governança toda da empresa, novo estatuto, tudo como manda o figurino, feito lá pelo BMA, tudo certinho. Aí no dia 10 eu notifiquei uma empresa que tinha uma SCP no contrato. A SCP é uma sociedade em contas de participação, na realidade uma SCP é um contrato de gaveta legal, oficial, né? E nessa sociedade em contas de participação existia um pagamento de
praticamente quase 1 milhão, era em torno de R$ 1 milhão para uma empresa que não tinha nenhum tipo de contrato de prestação de serviço. Obviamente, como auditor, quando eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui é maracutaia. Orientado pelos advogados, que eu fiz, no primeiro, dia 10 de janeiro, notifiquei a empresa dizendo que em 10 dias eu ia cancelar o contrato unilateralmente. E foi o que eu fiz. Passou 10 dias, cancelei. Vocês imaginam, alguém que ganha R$ 1 milhão sem fazer nada, você vai lá e cancela o contrato dele, ele não deve ter ficado feliz. Tanto que eu sofri 2 ameaças de morte. Né? Até hoje, meus 2 carros são blindados. O carro da minha esposa é blindado e o meu é blindado. E era um contrato com o estado do Mato Grosso. Então, o cara lá do Mato Grosso que ganhava R$ 1 milhão por mês começa a falar que vai te matar, obviamente. Mas eu fiz conforme manda o Figueiredo. Procurei advogado, fizemos uma notícia-crime e registrei a notícia-crime lá no Ministério Público do estado do Mato Grosso. Uhum. Aí, passo seguinte, aquilo que eu cortei dessa empresa, desse contrato de SCP, eu devolvi para o estado. Legalmente eu nem precisaria fazer isso. Era uma concessão pública que foi ganha 5 anos atrás, em que a concessão foi passada para a empresa ficava com 90% do faturamento e dava 10% para o estado. É estranho, geralmente a concessão no máximo meio a meio. Eu executo o serviço, metade do estado, metade... E aí o contrato de SCP matematicamente me explicava aquilo. Quando eu fiz a auditoria, eu identifiquei isso. Por isso que logo que eu assumi, eu cortei. Qual que era a lógica matemática do negócio? Faz a concessão pública, 90% da empresa, 10% do estado. E aí nesse contrato de SCP, voltava como se fosse aqueles 40% que seria do estado, voltava nesse contrato de SCP que era dos sócios que estavam nesse contrato, indicado por políticos. Uhum. Cara, esse é um modelo meio que de corrupção básico de qualquer estado quando você pega o negócio errado. Então, obviamente, eu falei, bom, eu cortei dos caras, pelo contrato de concessão que é legal, a empresa pode ficar com os 90%. Alguém tem que corrigir o que fez na concessão. Mas, logicamente, eu falei, isso aqui não é da empresa, isso é do estado. O que eu fiz? Fui lá no Detran, já era sobre a nova gestão do estado, e devolvi o dinheiro para o estado. Assinei um termo aditivo repactuando, em vez de 90-10, agora é 50-50. Devolvi o dinheiro para o estado. A empresa não ficou com nada do que eu cortei. Aí, você vê como é a justiça, o judiciário nesses estados, né? Nesse estado não, porque talvez no estado de São Paulo também tenha isso. Os caras entraram na justiça para pedir de volta. Um contrato que qualquer um que lê um contrato sabe que é um contrato de propina. Aí os caras pediram na justiça de volta. Ganharam na primeira instância. Aí a justiça mandou bloquear o dinheiro na conta da empresa. Bloquearam o dinheiro na conta da empresa enquanto... Aí os caras recorreram na segunda instância, no Tribunal de Justiça. Ganharam na segunda instância. Eu só consegui derrubar esse negócio quando chegou no STJ. Que eu sabia. Falei, vou chegar em Brasília, os caras não têm a influência que tem lá, que vou derrubar. E derrubei. E quando esses caras tiveram as audiências, teve uma audiência que foi em Brasília. Eu não fui, mandei um preposto, o advogado e um preposto da empresa, e o cara lá me ameaçou de morte numa audiência, assim, com uma escrevente, a juíza tinha saído com a escrevente de justiça, ou seja, na frente de um agente do Estado, o cara ameaçou, falou que ia me pegar. Falou, se esse negócio vazar e alguém do nosso grupo for preso, nós vamos vir aqui buscar o Cobori. Obviamente, tudo isso feito legalmente, meu advogado foi lá e fez uma outra notícia-crime e registrou na Polícia Civil do Distrito Federal. Tudo documentado. Fui lá, devolvi o dinheiro para o Estado, termo aditivo documentado. E morreu. Primeiro, assim, os outros 5 estados que eu tinha perdido quase tudo, porque eu não aceitei falar dos caras que vieram, os emissários do governo Maranhão, que eu sabia que não era, porque 5 pessoas te procuram, todos eles falando que é o emissário do governador. Eu falei, tem alguém que está mentindo, né? Uhum. É porque quando troca o governo sempre tem isso, né? O cara fala, não, eu conheço, tal, fala em nome dele. A gente sabe que é mentira. Como eu não entendi ninguém, e o contrato meio que estava na justiça, alguém deu um jeito de ir lá e derrubar. Né? Aí perdemos o contrato no estado do Maranhão. Perdemos o contrato no estado do Piauí. Perdi o contrato no estado do Alagoas. Esse do Alagoas o cara me mandava mensagem no WhatsApp todo dia. Primeira coisa que eu fiz quando entrei na empresa, troquei toda a diretoria e o meu telefone corporativo ficava com a minha secretária, que eu sabia o que ia acontecer. Então todo mundo que mandava, minha secretária vinha e falava, ó, fulano de tal quer falar com você. Esse cara do Alagoas, na época ele não era muito conhecido, ele mandava mensagem todo dia no WhatsApp se apresentando, eu sou fulano, ele era deputado federal na época, baixo clero. Sou fulano, filho do senador fulano. Ele só se apresentava assim. Eu nunca atendi, porque foi o que o cara quer comigo.
O que um deputado federal quer falar comigo sabendo que eu tenho um contrato com o Estado? Uma coisa boa não é. Depois ele veio se tornar o cara mais poderoso do Brasil, né? Agora talvez nem tanto, mas continua muito poderoso. E nunca atendi ele. Obviamente, perdi o contrato no Estado do Alagoas. O Estado do Tocantins estava suspenso pela Justiça e sobrou o Estado do Mato Grosso. Tudo isso eu fiz no Estado do Mato Grosso porque eu conhecia o cara que foi nomeado chefe da Casa Civil. Que ele tinha sido meu advogado quando eu entrei com um processo de guarda dos meus filhos, quando eu separei todos eles, eu fiquei com a guarda de todos eles, foi ele que foi meu advogado, foi ele que foi advogado do inventário do meu pai, quando meu pai faleceu, então era uma pessoa muito próxima. Ele virou chefe da Casa Civil, imediatamente eu procurei ele, falei, tá acontecendo isso, cortei a propina aqui, quero devolver pro Estado, o que eu faço? Procura o presidente do Detran, vai lá e fala com ele, vai resolver tudo. Ou seja, uma coisa feita dentro do que se espera que seja feito de um contrato público com agentes públicos, junto com agentes privados. A gente fez o que era correto, devolveu o dinheiro para o Estado. Então, eu estava tranquilo, não fiz nada de errado, muito pelo contrário. Posso contar no dedo quantos empresários fazem isso. Tá? Eu sempre fiz, inclusive quando fui executivo da Xerox, eu também cortei vários negócios nesse sentido, eu também sofri ameaças, né? E isso porque eu era executivo de uma multinacional. E aí fiquei tranquilo, aí você pode perguntar por que o dono da empresa deixou-se... Porque eu reduzi o faturamento da empresa, era quase 80%. Eu perdi, assim, reduzi em quase 80% do faturamento da empresa. Só que eu tinha um compromisso com ele que eu ia migrar os negócios da empresa para a iniciativa privada. Eu ia começar a ter contratos com a iniciativa privada. E na época, eu peguei esse mesmo software, como eu tinha trocado toda a diretoria, inclusive 2 desses diretores são dessa startup que eu criei depois com eles, que eles saíram da empresa. A gente criou essa mesma lógica, esse mesmo software para fazer isso em registro eletrônico de contrato de financiamento de imóveis, que era um mercado bilionário, gigantesco, muito maior que automóveis. E aí a gente criou esse software e colocou certificação digital nele. E eu via Clube de Golfe, eu conheci o vice-presidente da Caixa Econômica e falei, vou lá te apresentar um software e tal. Ele juntou o corpo técnico, eu apresentei o software lá funcionando. Os caras ficaram loucos, assim, quando eles viram, tá aqui, certificação digital. Tipo assim, você fazer um registro eletrônico de uma escritura em 30 segundos. Coisa que demorava meses na época. Porque dependia de cartório, escritura física e tal. Então aquilo para ele era um deal breaker dos negócios da Caixa. A Caixa na época tinha 70% do mercado de financiamento imobiliário. Os caras ficaram loucos. Falaram, putz, você conseguir isso, tal. Só que a gente tem um problema. Os cartórios têm que concordar. Porque a lei exigia que tinha que ser pelo cartório. E o cartório tinha um lobby muito grande no judiciário para não deixar cair essa lei. Então a gente tinha que ficar na mão dos cartórios. Eu vim aqui em São Paulo, reuni com... Eles têm uma associação, foi até no primeiro ofício de uma associação aqui no estado de São Paulo. Obviamente, São Paulo, se convencer São Paulo, depois todo mundo embarca. São Paulo tinha 70% do mercado imobiliário do Brasil de financiamento de imóveis. E aí mostramos tal, você vai perder, acho que na época era tipo R$400 a escritura. Os caras não queriam perder essa receita, mas eles sabiam que em algum momento eles iam perder, porque já existia um monte de ação na justiça para tirar esse poder deles, né? Essa exigência deles. Então o cara também era estratégico, eu joguei com essa visão meio estratégica, falou, em algum momento você vai perder isso, né? Quer ficar com uma parte, tipo, vocês dão a chancela do cartório, vocês vai ganhar os 400, sei lá, vai ganhar R$50 em cada escritura, vai reduzir o custo total do negócio para o consumidor que está comprando imóvel, para o banco, vai ser bom para todo mundo, tá? O cara topou. Aí eu estou um dia na sede da empresa em Brasília, me liga o Eduardo Guardia. O Eduardo Guardia foi vice-presidente da Bovespa, depois virou ministro da Fazenda do Temer, né? Na época do Temer. Infelizmente faleceu muito cedo, né? E aí o Eduardo Guardia ligou, minha secretária passou e falou, Eduardo Guardia da Bovespa. Eu sabia quem ele era, é óbvio. Eu falei, mas o cara quer comigo. Aí atendi, ele falou, sabendo que você tem um projeto com a Caixa Econômica de registro, queria falar com você e tal, posso ir aí? E pra mim, assim, tipo, uma honra, né? O cara quer vir aqui falar comigo, o cara é o vice-presidente da Bovespa e outra, é tudo que eu preciso, né? Uma chancela da Bovespa é diferente. Eu falo, tô com a empresa XPTO aqui fazendo isso. E aí ele foi, depois fizemos ali um aperto de mão, um acordo ali informal, depois eu vim aqui na Bovespa, a gente assinou um MOU, memorando de entendimentos com a Bovespa para fazer esse negócio junto com a Bovespa. Para mim era, tipo, ia compensar 1000 vezes o que eu tinha perdido, né, com o setor público.
Só que aí depois a Bovespa começou a conversar com a CETIP para fazer a fusão, que virou a B3. Sim. E aí, nessa negócio, eles suspenderam esse projeto por um tempo. E aí a gente ficou naquela, e o dono da empresa me pressionando, né, para fazer contratos com o setor público. E, tem fulano, senador fulano quer almoçar com você, deputado ciclano quer falar com você. E eu nunca atendi ninguém, até porque eu sabia os objetivos, né? O que um deputado, um senador quer falar comigo. E sabia que era coisa errada. Nunca atendi. E aí ele foi me enchendo o saco, eu saí da empresa. Falei, quer saber, eu vou sair da empresa, né? Falei para ele, eu sempre falava isso para ele. Porque na governança eu me cerquei de todos, quem mandava na empresa sou eu. Ele vinha pedir essas coisas, no limite eu falava assim, quem manda na empresa sou eu. Sou o presidente da empresa. A empresa é sua, mas quem manda sou eu. Aí um dia que tava puto, eu falei assim, tem um jeito de você resolver isso. Você não vai fazer nada do que você quer enquanto eu for presidente da empresa. Você quer fazer? É só me demitir. E aí, tava tão puto nesse dia que eu falei, não, faz o seguinte, não precisa me demitir não, tô saindo. Eu saí da empresa. Isso foi em meados de 2016. E aí, em fevereiro de 2018, quase um ano e meio depois, né? Mais de um ano e meio depois, toca lá a campainha, o Brasil estava naquele ambiente de lava-jato, né? De operações lá. Toca a campainha, a mesma coisa. 20 pessoas lá de fora. O cara bateu, quando eu abri, ele falou, mandado de busca e apreensão. Fiquei surpreso, depois me acostumei, porque eu já tinha avaliado os riscos, o advogado tinha falado, tem risco de busca e apreensão, se for presidente da empresa, esse risco você vai ter. Então, depois fiquei tranquilo, mas constrangimento, desce todo mundo, põe os meninos todos na sala, toma o telefone de todo mundo, revira suas coisas, começa a revirar a casa. E eu fiquei lá, não fiz nada de errado, né? Sempre tive a consciência muito tranquila, né? E aí, passado um tempo dessa abordagem, eles me chamam lá no fundo e falam, tira um papel e fala assim, a gente tem um mandado de prisão contra você. Puta, aí o meu mundo caiu, né? E na época, eu lembro até que minha primeira atitude foi ligar para a empresa. Até antes de mostrar o mandado de prisão, eu tinha ligado, meu advogado chegou e falou, liga na empresa, que eu acho que deve estar fazendo alguma coisa na empresa também, né? Porque a gente leu o processo. E aí o pessoal da empresa nem quis atender. Atendeu o advogado lá, não quis atender. Minha preocupação era essa. E eu tinha, entre uma primeira fase da operação em fevereiro, essa segunda fase, acho que eu pulei, né? Essa segunda fase foi em maio, que foram lá fazer a busca e apreensão. Na primeira fase, eu não estava incluso no processo. Então, eles tinham incluído 59 pessoas na quebra de sigilo bancário e só tinha excluído eu e o advogado que eu contratei, porque os caras pediram a propina de volta na justiça, né? Cara de pau. E aí eles tinham tirado nós dois e tinham pedido busca e apreensão dos outros 50, busca e apreensão, prisão dos outros 57. O juiz, o desembargador na época não deu a prisão, mas deu a busca e apreensão. E aí uma leitura lógica falou, putz, é óbvio, esse cara olhou, tem documento público que eu devolvi o dinheiro para o Estado, um termo aditivo, para o Estado. Tem 2 notícias clínicas que eu fui ameaçado de morte por causa disso. Obviamente, qualquer investigador fez um curso pela internet sabe, vai olhar e fala, esse cara não tem nada com o negócio, muito pelo contrário, né? Foi eles que acabaram com a sacanagem. Então tinha ficado tranquilo. E aí veio a segunda fase e aconteceu isso. Aí me levaram preso, aquele constrangimento, né? Porque eu estava em Brasília, me botaram no avião e me levaram para Cuiabá. E todo o constrangimento que você tem numa prisão até mais, né? E aí eu falei, bom, meus advogados me levaram no aeroporto, falaram, fica tranquilo, isso deve ser um engano e tal. E acostumado com essas coisas que você vê na televisão, né? Prende o cara num dia, né? E no outro dia solta e tal. De repente os caras, foi um engano, eles querem passar um susto, ou te prenderam só para você fazer um depoimento e depois te solta e tal. Fui tranquilo, né? Achando que ia acontecer isso. Mas, como você sabe, nada feito. Fiquei 80 dias preso. E todos os dias a pressão era para que eu delatasse. No dia que eu fui no depoimento, eu li a delação que foi feita pelo dono da empresa que eu fui presidente. Na primeira fase, como você lembra, ele foi pressionado a fazer uma delação. Como ele não tinha nada para entregar, porque o ex-governador, que foi até 2014, tinha sido preso. Ficou 2 anos preso. E esse governador fez a delação que objetivou essa operação. E na delação ele contou esse negócio dos contratos. Entregou todo mundo. Obviamente, não tinha como entregar, nem conheci, nem era dessa época. E entregou o dono da empresa. E o dono da empresa, para se livrar da prisão dele, ele inventou uma delação, porque ele não tinha o que delatar, né? O governador já tinha delatado. Que novidade você tem para nos contar? Nada. E aí ele inventou que aí o governador que assumiu em 2015 estaria ganhando propina e eu estaria pagando a propina dele do meu salário. Foi o que ele inventou na delação. Detalhe, a delação foi feita no dia 27 de março
E essa petição que eu tinha enviado para o Ministério Público no dia 15 de março, que eles não queriam me ouvir, eu mandei por escrito, tinha todo o caminho do dinheiro. Salário, meu bônus, todo o meu salário, tudo tinha entrado. Comprovante de TED, saiu, foi para XP, comprovante de extrato do fundo de investimento, o dinheiro estava lá ainda, declarado no meu imposto de renda, tinha tudo. O caminho do dinheiro completo. Da época que eu fui consultor, todos os laudos que a empresa gerou, tudo, estava tudo lá, bonitinho. Mesmo assim, os caras, como os caras falam hoje, é a narrativa, né? Eles queriam uma narrativa. E aí, quando me prenderam, 80 dias era, se você não delatar, você não sai. Os recados que me chegavam na prisão era esse. Então, advogado de outro preso, que eu nunca vi na vida, estava lá no guichê para conversar com um advogado, estava conversando comigo, ele vinha lá e dava o recado. O preso saía para ir no fórum, dar um depoimento, voltava e falava, ó, o promotor me parou no corredor e perguntou de você, né? Falou que você não sai enquanto você não... Ou seja, eles queriam que eu inventasse também uma história para derrubar o governador. Eu, obviamente, pressuposto base da delação, você assume um crime para entregar aos outros. Eu não cometi nenhum. A tal ponto, era pressão tanto que eu tive que botar uma nota na imprensa. Como o advogado foi, eu escrevi uma nota e mandei ele botar na imprensa. Dizendo exatamente isso, meio que dando uma lição de moral em quem estava querendo que eu delatasse. E fiquei 80 dias preso nessa situação. Como é que você saiu? Porque se você não delatou... Cara, a pressão é te manter o máximo de tempo lá até se delatar. Não existe nada na legislação que permita te manter preso tanto tempo. O que permitiu isso foi o ambiente da Lava Jato. Certo. Né? Tipo assim, você não precisa mais seguir o Código de Processo Penal, não precisa seguir nada. Primeiro, uma coisa no Código de Processo Penal, para você ser preso, pra você ter uma ideia, era o auge da discussão se você podia ser preso antes do trânsito e julgado de uma decisão em terceira instância, em última instância. Ou seja, posso te acusar, você pode ter prova, você é condenado na primeira instância, depois você vai, condenado na segunda, depois só pode ser preso depois da terceira. Imagina o que é a excepcionalidade de você prender uma pessoa sem nada, nem denúncia tinha, que é a prisão preventiva. Então, para que a prisão preventiva ocorra, tem um monte de critérios que o Código de Processo Penal impõe justamente para você não cometer uma arbitrariedade. Você vai perder a pessoa se não tem acusação nenhuma contra ela. Então, nenhuma dos 5 pressupostos era atendido. Um deles, que era óbvio, era a contemporaneidade. Você não pode prender uma pessoa se não tiver contemporâneo. Eu fui presidente da empresa até 2016, que me prendeu em 2018. Né? Não tem contemporaneidade. Eles alegaram tentativa de obstrução de justiça. Como? E assim, umas coisas meio sem pé nem cabeça. Tanto que eu desmontei tudo no depoimento, na delação que o cara fez. Eu desmontei item por item. Itens ridículos quando o delegado lia assim, você olhava pro delegado, até ele ficava constrangido de estar lendo aquilo. Né? Acho que eu até contei lá um que eu achei interessante, que era tão ridículo que era, o dono da empresa na delação fala, eu contratei o Cobori para ele acabar com a corrupção, com a propina. Aí, no depoimento, ele lê a delação e qual que é a sua posição. Eu falei, mas a empresa é dele. Eu não entendi o argumento dele. Ele precisou me contratar para acabar. Por que não acabou? A empresa é dele. Aí o delegado me olhava e falou assim, é verdade. E aí na própria delação, quando ele faz a delação, ele assume que depois que eu saí, ele voltou a pagar. Menos, mas voltou a pagar para o mesmo cara lá do mesmo contrato. Na delação ele assume, né? E aí o cara foi lendo a delação e eu falo assim, engraçado. Ele assume aqui que depois que eu saí da empresa, ele voltou a pagar. Então ele me contratou para acabar com a corrupção. Eu não precisava, ele podia ter acabado, a empresa é dele. Aí eu acabo, porque você tem prova, tem um termo aditivo, você tem prova que eu acabei. Aí eu acabo e eu tô preso. Aí eu saio da empresa, ele volta a pagar. Eu falei, eu não estou entendendo a lógica, nem da delação deles, nem da interpretação de vocês. Eu não estou entendendo qual que é a lógica. Então, assim, a delação dele inteira é ridícula. É ridícula. Porque pegaram a delação dele e do filho dele. E em vários momentos eles eram contraditórios. Que o filho dele falava falou em algum momento que o meu dinheiro era para comprar um imóvel e estava investido. Que era o que estava na minha petição. E o pai dele fala que não, que o dinheiro... Eu falei assim, eles não combinaram entre eles para fazer uma delação. Então, assim, foi ridículo o negócio. E eu consegui sair porque, enquanto ficou no estado do Mato Grosso, obviamente eu sabia que eu não ia sair. Até porque o negócio já foi feito em segunda instância. Né? Já foi feito pelo Tribunal de Justiça. Porque tinha a política envolvida e tal. E aí minha chance era quando chegasse em Brasília, no STJ.
Aí chegou no STJ, eles nem leram o meu processo. Porque estava nesse ambiente da Lava Jato, ninguém tinha coragem de soltar ninguém. Então, assim, a princípio todo mundo é bandido, não solta, né? Então chegou no STJ, pela rapidez que responderam os meus advogados, nem leram direito o processo. Aí tem alguns recursos dentro do STJ, recurso dentro do STJ, agrava, esses negócios. Não me soltaram, aí minha chance era no STF. E aí eu fiz um mapeamento de... E aí minha esposa me ajudou muito nisso, que ela ia me visitar e a gente fazia as estratégias jurídicas. Eu fiz um mapeamento e olhei e falei assim, bom, nesse ambiente da Lava Jato, assim como o STJ, no STF ninguém vai querer me soltar. Vamos ver quem é que poderia... Nesse momento tinha essa visão mais legalista. E aí eu dou o braço a torcer porque eram as pessoas que eu mais criticava. Eu era do mercado financeiro, as pessoas que mais criticavam. Mas quando eu estava na prisão, eu sou muito criterioso, né? Muito meticuloso. Antes de traçar a estratégia jurídica, eu pedi para os meus advogados, para minha esposa, me mandar todas as decisões que o STF tinha dado nesses casos de prisão preventiva. Uhum. Então eu li todas as decisões do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, do Lewandowski, li de todos eles. E pela imprensa eu sabia que, tirando esses 3, os outros não iam soltar. Apesar de ter sido indicados pelo Lula, foram eles que autorizaram a prisão do Lula, né? Carmen Lúcia, Rosa Weber, ninguém tinha. E aí a minha chance era no STF. Falei, mas para garantir que caia para algum desses que exista uma chance de eu ser solto, tem que ser no plantão. Então, quando cai no plantão do STF, quem julga é o presidente do STF. Só que o presidente na época era a Carmen Lúcia. Então, se cair na mão dela, ela não vai nem ler. Né? Os próprios advogados falam, já mapei, provavelmente ela nem vai ler, ela vai recusar. E o Dias Toffoli era vice-presidente da STF. Ele falou, se cair na mão dele, tem uma chance dele ler. Só que é difícil o cara ler sem ter alguém despachando, um advogado despachando. E aí eu fiz uma estratégia de pegar exatamente nesse momento em que a Carmen Lúcia não estaria. Foi quando teve uma reunião, não sei se foi de G20, alguma coisa, o Temer viajou, chamou o presidente da Câmara e o presidente da STF. E aí o Dias Toffoli ia assumir ali. E aí eu tinha um amigo em comum que me ajudou muito na época. E ele tinha contato com o Gilson Dipp. O Gilson Dipp tinha sido ministro do STJ, era um advogado criminalista, ele entrou no STJ pelo 5º Constitucional, um cara extremamente especializado em direito penal e criminal, e foi o cara que criou as câmeras especializadas de lavagem de dinheiro e corrupção no STJ, que era exatamente do que eu estava sendo acusado. Uhum. Inclusive o Sérgio Moro dedica o livro dele a esse Gilson Dipp, que depois o Gilson Dipp virou o maior crítico do Sérgio Moro, né? E aí ele conversou com o Gilson Dipp, mostrou o meu processo, aí o Gilson Dipp leu e falou assim, cara, que absurdo. O seu amigo está preso? Ele falou, não, está preso 80 dias. Eu falei, mas com qual embasamento? Eu falei, pois é, não tem nenhum. Aí ele meio que pegou meio na revolta, sabe? Eu falei, não, isso é um absurdo. O que esses caras estão fazendo com o país? Eles já eram críticos do Sérgio Moro, né? Nessa ambiente da Lava Jato. O que é isso? Isso é um absurdo, isso não pode acontecer, tal. Não pode deixar que eu vou lá no STF e vou despachar. Escreveu a petição e foi. Como ele era um cara extremamente respeitado, né? Ele conseguiu acessar o ministro. Ele foi lá, o Toffoli atendeu ele, foi lá, explicou, mostrou tudo. E aí o Toffoli me mandou me soltar. Manteve todo o resto, né, das medidas cautelares e mandou me soltar. Então foi essa estratégia, foi por isso que eu consegui. Né? E o que eu sempre brinco é quantas pessoas não têm capacidade de traçar uma estratégia dessa e ter acesso? Né? Eu tive a sorte, primeiro, de estar numa classe social diferente, apesar de estar preso, e ter acesso a pessoas que conhecem pessoas que conseguiram chegar lá. Quantas pessoas não têm esse privilégio? Tanto que os outros presos lá que estavam comigo na mesma operação ficaram mais um mês. E eles tinham advogados que tinham sido ministros do STF. Uhum. Né? Então foi fruto dessa estratégia, dos amigos que ajudaram, da minha esposa, que me fez chegar nisso. Né? E acho que o início da sua pergunta é justamente isso, né? Onde que a empresa entra nessa? Porque quando eu fui preso, os meus sócios, que eu considerava amigos, né, eles simplesmente sumiram. Eles não atenderam minha esposa. Eu até entendo, porque a gente tinha blindado a empresa. Na primeira fase da operação, eu saí do contrato social da empresa, já prevendo que aquilo podia ter alguma repercussão e prejudicar a empresa. Empresa do mercado financeiro, vive de credibilidade. Eu tinha saído do contrato social.
E, obviamente, nunca mais voltei depois do que aconteceu, né? Só que eu tinha uma relação pessoal com eles, entendeu? E eu até entendo que para blindar a empresa, os advogados que a empresa contratou devem ter falado, ó, não mantém contato, né? Evita. Eu até entendo, eu sou um cara racional, né? Até porque a gente tinha essa estratégia. Mas daí a não atender minha esposa, não mandar nenhum tipo de recado, não perguntar como eu tô. A gente tinha amigos em comum. Uhum. Os amigos em comum, que foi inclusive o Fernando, que abriu a empresa comigo, ele não estava mais na empresa porque ele abriu uma startup. Essa CWS foi ele que fundou. Tinha amigo em comum e o Fernando falava comigo. Perguntava, ia cá, perguntava minha esposa como eu tava, entendeu? Então, nada, nenhum tipo de contato. Até hoje. Eu tenho um contato, tomei um café com um dos sócios ali, mas lá, depois que eu saí da prisão, ele fez o contato muito mais para saber como estava a situação jurídica e para pedir algumas coisas lá que minha esposa ficou revoltadíssima, né? Então ela entrava no LinkedIn da empresa e criticava os meus sócios e eles foi lá para pedir para eu pedir para minha esposa parar de fazer isso, né? Mas até hoje, então assim, voltando, você descobre que pessoas boas não são tão boas assim, né? E na prisão eu descubro que pessoas ruins podem ser pessoas boas, né? A depender da situação que você está inserido, né? Então eu aprendi na verdade assim, na prisão eu aprendi a ser muito mais humano, né? Foi uma das formas que me ajudou a sobreviver lá dentro. Até como estratégia, né? Imagina, você chega numa prisão, para quem tá na prisão, você é um Mauricinho, uma almofadinha, né? Ainda mais porque tá passando na TV, fala, o cara é empresário, o cara vão querer te comer vivo lá dentro. Então, você tem que ter uma estratégia para sobreviver dentro da prisão, né? E a estratégia que eu tive foi ser humano. Eu sempre fui um cara muito bom de negociação, né? De conseguir ler as situações, né, as pessoas. E eu utilizei muito esse lado dentro da prisão, sabe? E eu utilizei o lado de empatia e compaixão. Porque, cara, é um ambiente muito hostil para você sobreviver dentro da prisão. Primeiro, quando eu entrei, eu fui recebido pelo líder da cela. O cara tinha 2 metros. Aí o cara já me botou no canto e cagou um monte de regra para mim, umas 2 horas. Eu tava tão abalado com a prisão que eu meio que, uma parte do medo meio se dissipou ali. Eu fiquei com medo e tal. Aí eu falei, como eu vou sobreviver aqui dentro? Porque o líder geralmente tem um inimigo, né? Você não pode se aproximar demais nem de um nem de outro. Você tem que tentar ficar ali na corda bamba. Aí me botaram para dormir na cela do lado de um menino que tinha 23 anos, era enfermeiro. E ele era conhecido na cidade que ele tinha matado a namorada, assim, cortes precisos de bisturi. O cara era meio que... E botaram para dormir do lado dele. Aí eu, obviamente, dormi com um olho aberto. Na primeira noite eu nem dormi, né? Então é um ambiente completamente hostil. Eram 8 pessoas, eram 7 pessoas na cela, né? E eu comecei a traçar a estratégia de como sobreviver. E, na verdade, foi uma coisa muito natural. Eu falei, eu vou ser mais humano. Então eu meio que sobrevivi pela empatia e pela compaixão, sabe? Eu consegui a confiança do líder porque ele não se sentiu ameaçado com a minha presença. Teoricamente, eu era um cara intelectualmente superior, eu poderia utilizar isso para, sei lá, tentar ser o líder da cela, né? Então, a primeira coisa que eu dissipei na cabeça dele é que eu não tinha essa intenção. Não falei isso verbalmente, mas expressei pelo comportamento. Me aproximei por esse menino aí pela compaixão. Eu tinha uma dó dele, cara, porque ele não podia comer junto com a gente. O líder não deixava ele comer junto com a gente. Então, ele só comia se sobrasse. Chegava a comida na prisão... Engraçado, tem uns nomes engraçados na prisão, chama Júlia, né? Chegava a Júlia lá, era a comida da prisão ruim pra caramba. Aí, tipo, mais ruim, mas tem que comer, né? Então ele separava esse menino, e esse menino também tinha quase 2 metros de altura, era forte pra caramba. Ele só podia comer depois que terminasse, todo mundo comesse, se sobrasse ele comia. E eu, cara, aquilo, apesar do crime que o cara cometeu, de tudo contaram, eu tinha uma empatia, assim, de compaixão, sabe? Eu ficava com dó, porque você via que ele era meio pancada, ele era... E pelo tamanho dele, ele comia muito, então os caras não queriam deixar ele comer, porque senão ele ia comer mais que os outros. Então tinha aquele negócio de você fica lá no canto, sobrar você come, né? E aí eu me aproximei com ele pela compaixão. E eu convenci o líder a deixar ele comer junto com a gente, com uma estratégia de compaixão e trabalhar um pouquinho com a inteligência emocional do líder, né, do medo. Porque ele sentia que eles também tinham medo desse cara, que no meio da noite esse cara acorda e mata alguém, né? E aí eu me aproximei do líder, só alongando um pouquinho essa história, eu falei, ó, você acha uma boa estratégia deixar ele ali no canto sem comer enquanto a gente come?
Não, porque o cara come demais, se a gente deixar ele comer junto com a gente, não vai comer mais que a gente. Eu falei, mas acho que não é uma boa estratégia, né? Porque, pô, a tendência é ele ficar revoltado com a gente, né? Já pensou a gente dormindo, esse cara acorda uma hora e fala assim, filha da puta, não deixa eu comer, eu vou matar um. Eu falei, não acho uma boa estratégia, vamos incluir ele aqui. Na verdade, acho que a melhor estratégia é a gente incluir ele no grupo, deixar ele mais próximo da gente e tal. E aí eles fizeram isso. Então eu ia manejando assim, sabe? Aí eu identifiquei que era inimigo do líder. Eu tentava meio que aproximar os dois também, tá? Um falava mal do outro. Não é bem assim, o cara fez isso por causa disso. E eu fui manejando isso. E eu cheguei até a dar aula de investimento para eles na prisão. Eles foram ficando muito próximos de mim. Eles pediram, não, dá uma aula. Até pediram um dia pro carcereiro levar um pistol atômico, um papel de flip chart lá para eu ensinar as coisas. Então, tem um lado bom, sabe? Você desenvolve e aí você descobre que pessoas más não são tão más assim, né? Uhum. Às vezes as circunstâncias fizeram elas serem assim. Tanto que o dia que eu saí da prisão, a grande maioria chorou, cara. Eles choraram, assim, quando eles pediram de mim. Aquilo me comoveu bastante, sabe? Como ser humano, assim, o que se aprende são essas coisas. Pessoas boas não são tão boas assim, pessoas más não são tão más assim. Tudo depende da circunstância. E como a vida é efêmera, cara. Sim. Uma coisa que eu aprendi em filosofia é aquilo que pode ser tirado de você é porque nunca foi seu. Então tudo que eles tiraram de mim, na verdade, nunca foi meu. Era um passageiro, entendeu? Uma coisa que sempre ensinei para meus filhos é assim, uma coisa que nunca vão tirar de você é o seu conhecimento. Isso nunca vão tirar de você. E foi uma coisa que me sobrou depois que eu saí da cadeia. Não sobrou nada, cara. Eu era procurado pela Globo, toda semana, nunca mais fui procurado. O IBMEC nunca mais deixou dar aula lá. Perdi meus negócios todos. Todos os meus negócios foram perdidos. Minha carreira foi pro saco. Virei um leproso. E a única coisa que eu tinha naquele momento era o meu conhecimento. Até como estratégia terapêutica de sair da depressão foi, vou ensinar, né? E eu abri o canal do YouTube e comecei a ensinar. E minha vida tem sido isso. Durante muito tempo fui procurado, mas quando as pessoas descobrem, somem, né? Ao mesmo tempo que te procurou, não te procura mais. E foi por isso que eu estava até comentando, minha esposa me convenceu a escrever esse artigo, né? Quando as pessoas te procurarem, você já manda isso aí de cara. E esse artigo, no caso, quando a gente bateu o papo antes da entrevista, ele me mandou esse artigo. Eu falei, pô, esse artigo é incrível, onde é que está publicado? Ele falou, não, eu guardo para... Quase como se fosse um cartão de visita. Foi legal, porque uma empresa do Sul, eles me procuraram para montar um curso para eles, um curso corporativo. E aí eu tava nessa, porque eu já tinha recebido proposta e as pessoas sumiam do nada e eu sabia que era por causa disso, né? A pessoa vai lá, procura, pesquisa, aparece. Aí minha esposa me convenceu a escrever isso aí. Aí quando essa empresa me procurou, eu mandei. Aí realmente foi uma coisa, assim, depois que o cara lê e vê a sua versão, né? Não com esses detalhes que eu contei a vocês aqui, mas vê a sua versão, fala assim, não, tranquilo, mesmo assim a gente continua interessado no seu serviço e tal, e aí mudou bastante, assim, eu consegui fazer, principalmente nessa área de educação corporativa, vários contratos com empresas depois que eu escrevi isso aí, eu sempre mando antes, né? Me procura, eu mando. Bom, eu não sei se isso pode ficar público ou não, mas minha caixa de e-mail, WhatsApp, agora todo mundo vai falar, deixa eu ver esse artigo do Cobori aí. Não, pode mandar. Ele tá no meu site, né? Ah, tá lá no site? Então ótimo. As pessoas vendo no meu perfil, tem lá, mas você que dividir, pode então mandar. Não, então se tá no site vai ficar mais fácil, senão eu ia ter que... Já criava uma regrinha de e-mail para mandar direto. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.